Oi, turma, bom dia. Tudo bem, gente? Vocês gostaram de aprender um pouco sobre os aparelhos elétricos? De entender as transformações de energia que acontecem em todos eles? A gente sempre tem que lembrar, turma, de que não dá para criar energia nem destruir energia. Na verdade, na natureza, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma, tá bem? Até a energia. Hoje, gente, nós vamos continuar falando de aparelhos elétricos, mas nós vamos começar a entender o funcionamento desses aparelhos, tá bem? Eu peço uma atenção especial principalmente para as meninas, porque meninas tendem a não gostar dessas matérias e meninas. É justamente pelo nosso desinteresse nessas matérias que essa parte que nós chamamos de física, ela é muito dominada pelos homens, né? Na verdade, olha o que acontece. Nós meninas, quando somos crianças, a gente recebe uma boneca para brincar, um fogãozinho, uma panelinha, é um estímulo para a vida doméstica. O que o menino recebe? Um carrinho de controle remoto, um carrinho de pilha, e aí ele vai mexendo naquilo, e desde criança os meninos têm um contato muito maior com os circuitos elétricos, com os aparelhos elétricos. E assim os meninos tendem a ter mais facilidade com essas matérias de física e química. Mas cabe a nós, mulheres, revertermos esse papel, porque nós temos capacidade de ocupar qualquer espaço, inclusive o da física, né? Vocês se lembram que foi uma mulher, uma física, que conseguiu fotografar um buraco negro. Também foi uma mulher, uma física, que conseguiu fotografar o DNA pela primeira vez, ok? Então, mulheres, mãos à obras, e meninos, vocês já têm facilidade, continuem com essa facilidade e ajudem as meninas, tá bom? Hoje, gente, nós vamos entender as partes dos circuitos elétricos, entender o que é um circuito, né? De cara, se é um circuito, gente, dá uma ideia de um caminho, vocês concordam? Sabe, corrida de Fórmula 1, quando o apresentador ele fala assim, o piloto tal percorreu todo o circuito. O circuito é um caminho, né? É um caminho onde vai passar uma corrente elétrica. E porque é um circuito elétrico, ok? Então, vamos ter em mente que um circuito, ele é um caminho que a corrente elétrica vai percorrer para fazer funcionar os aparelhos elétricos. Secador, geladeira, frigobar, freezer, liquidificador, batedeira, videogame, televisão, tá bem? Vamos entender aqui o circuito, tá bom? O que é um circuito elétrico, então? Esse caminho por onde a corrente elétrica percorre. De acordo com a definição física, turminha, um circuito elétrico é um dispositivo. O que é um dispositivo? Um aparelho, uma coisa, um negócio. Um aparelho, tá? Onde pode ocorrer a transformação de energia elétrica em outra forma de energia. Então, em um circuito elétrico, nesse caminho que a eletricidade vai percorrer, ele vai ter a capacidade de transformar a energia elétrica em outro tipo de energia. Perceba como essa palavra está aparecendo nas aulas, transformação de energia, né, gente? Isso aqui é extremamente importante para o ano que vem, tá bom? Vamos entender melhor o circuito elétrico com essa imagem aqui. Observe essa imagem que é um circuito elétrico bem simples. Eu tenho aqui uma lâmpada, né? Uma lâmpada é um aparelho que funciona com energia elétrica, não é mesmo, turma? Eu preciso de energia elétrica para acender a lâmpada. Então, a lâmpada é um aparelho que funciona com energia elétrica. Aqui, ó, essa parte preta, ela é, para mim, uma bateria, tá bom? Nós vimos que as baterias, elas são aparelhinhos que conseguem pegar uma outra forma de energia e transformar em energia elétrica. E eu tenho fios que partem dessa bateria,
vão até o aparelho elétrico, que é a lâmpada, e voltam para a bateria. Então, vocês estão percebendo que é um caminho, olha, é um circuito, né? É um caminho por onde a eletricidade vai passar. E nesse caminho tem um interruptor, que é essa pecinha aqui, ó. Todos os aparelhos elétricos, eles têm um interruptor. O que é o interruptor? É o botão de liga e desliga. Quando você liga, você deixa passar a eletricidade. Quando você desliga o interruptor, você corta a corrente elétrica e aí não tem como passar a eletricidade. Então, aqui é um esqueminha de um circuito elétrico, tá bem? Um circuito elétrico, ele tem uma fonte aqui, ó, que no nosso desenho é uma bateria. Essa bateria, nós já vimos na aula passada que ela armazena energia química. Porque dentro de baterias existem compostos químicos ali capazes de gerar energia. Então, dentro da bateria existe uma energia química. Essa energia química, gente, através do circuito elétrico, olha aqui a palavra transformação. Essa bateria vai transformar a energia química que está aqui em eletricidade para poder fazer a lâmpada acender, fazer a lâmpada funcionar. Então, o circuito elétrico é um dispositivo onde ocorre transformação de energia elétrica em outra forma de energia. Então, a energia química da bateria, a bateria é a fonte. Aqui a palavrinha fonte, é a fonte de energia para o sistema todo, para o circuito inteiro. De onde que vai vir a energia? Vem da bateria, então ela é a fonte. Aqui a energia química vai ser transformada em energia elétrica. E a energia elétrica ela vai passar pelo circuito, pelos fios, e ela vai chegar no aparelho elétrico. E aqui no aparelho elétrico, a energia elétrica vai se transformar em energia luminosa, porque vai acender a lâmpada. Tudo bem? Então, aqui vai gerar uma corrente elétrica. Aqui aonde? Nesses fios, tá? A fonte, junto com esses fios, vão gerar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai chegar no aparelho elétrico e vai fazer ele funcionar. No caso, como o aparelho é uma lâmpada, vai fazer a lâmpada acender. E aí, turminha, vocês vão pensar o seguinte: tudo que você tem na sua casa que tem luz, que acende uma luz, está acontecendo uma transformação de energia em outra. Está transformando a energia elétrica em luminosa. A lâmpada do seu quarto, a lâmpadazinha da televisão, a lâmpadazinha do micro-ondas, não é? A lâmpada de dentro da geladeira. É esse sistema, gente. Então, eu vou repetir para vocês. Essa matéria, ela está dentro da nossa casa. Muita atenção a ela. E é gostoso saber disso, né? Imagine você aí, você tem 13 anos, 14 anos, aí vai lá, fala assim com o seu pai: pai, o senhor sabe o que é um dispositivo elétrico? O senhor sabe o que é um circuito elétrico? Como é que funciona? Pensa uma menina falando assim: ô pai, o senhor sabe o que é um aparelho fonte? O senhor sabe como é que funciona um circuito? Legal, não é? É legal. Gente, saber é muito gostoso, né? Então, a gente vai ao longo das aulas, né, se der tempo até o fim do ano, amadurecendo o que é um circuito elétrico, tá bem? Hoje é apenas uma introdução para a gente ter um contato com esse assunto que é extremamente importante e muito legal. Deixa eu aumentar a luz aqui que tá escuro. Aí. Bom, a gente percebe, turminha, um circuito elétrico num aparelho muito simples que muita gente já teve contato, que é uma lanterna. Observe essa imagem. Você reconhece neste desenho uma lanterna? É uma lanterna, né? Uma lanterna aberta, cortada ao meio, para você ver as partes. O que eu tenho na lanterna? Olha aqui, duas pilhas. Estão percebendo? Elas estão em série, uma atrás da outra, né? Tem duas pilhas na lanterna. O que as pilhas são? A fonte da energia. Olha aqui, a pilha da lanterna faz o papel da bateria. Então, as pilhas, elas vão fornecer energia para o sistema. Essas pilhas, elas vão, quando elas funcionarem, começarem a transformar a energia química em energia elétrica através do circuito, do caminho, né? Que vai gerar eletricidade.
Essas pilhas têm a função de acender essa lâmpada aqui na ponta, ó. A função da lanterna é acender essa lâmpada. Agora, observe, gente, que as pilhas, elas estão conectadas entre si e elas estão também conectadas a fios, ó. Fios metálicos, olha aqui. Ele começa aqui, tá vermelho para vocês, né? Ele começa aqui, aí ele passa aqui. Aí aqui eu tenho um interruptor aqui em azul, ó. É o botão do liga e desliga a lanterna. Quando eu ligo, aí a corrente elétrica, ela vai passar. Quando eu desligo, eu consigo desjuntar, separar esses fios aqui, ó, na ponta da caneta. Aí não tem jeito da corrente elétrica passar. Então, a corrente elétrica vai estar ligada ali, ó, ao dispositivo lâmpada para fazer ele funcionar. A lanterna, esse tipo de lanterna aí, a pilha, né? Ele é um ótimo exemplo de um circuito elétrico. Vamos voltar na definição de circuito elétrico? É um dispositivo. Quando aparecer a palavra dispositivo, é um aparelhinho, tá? Um aparelho onde pode ocorrer a transformação da energia elétrica em outra forma de energia. Então, muito bem, aqui, ó. A energia elétrica gerada pelas pilhas, ela vai ser transformada em energia luminosa e vai acender a lanterna. Gente, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Eu acho isso maravilhoso. Quando você liga o interruptor, que é o botão de liga e desliga, se você liga essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Vai encostar aqui e aí a corrente elétrica tem caminho para passar. Se você aperta o interruptor para desligar o aparelho, fica esse espacinho aqui, ó. Um fio metálico desencosta do outro e aí a corrente elétrica não passa. Maravilhoso, não é, gente? É muito legal. Adiante. Olha a lanterna aí desmontada, né? Eu tinha uma exatamente assim, gente. Na faculdade, a gente precisava sair de noite para procurar os anfíbios. E aí tinha que ir com a lanterna para poder enxergá-los, né? Observe que eu tenho aqui os fios, ó, que fazem parte do circuito. Aqui eu tenho os aparelhos por onde vai percorrer a corrente elétrica, né? As lâmpadazinhas. Essa aqui é uma lanterna de LED, né? As lâmpadazinhas. Então, olha como que é relativamente simples, né? Um aparelhinho que, usando pilhas, ele consegue gerar corrente elétrica. Mas esse aqui não usa pilha, ó. Tá vendo as duas tomadinhas aqui, ó? Os dois botões de ligar na tomada. Essa lanterna aqui, ela é carregada na tomada. Legal, né? Muito legal. Adiante. Turminha, um circuito elétrico, ele tem 5 partes, tá bem? Vamos estudar essas 5 partes. A primeira parte de um circuito é a fonte de tensão. A fonte, nós já vimos a fonte, né, gente? A fonte é aquele dispositivo que vai fornecer a energia para o sistema. No caso, a fonte pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser a tomada, né? A fonte do circuito elétrico é o aparelhinho, o dispositivo que vai fornecer energia para o sistema. A tomada fornece energia, a bateria fornece energia, a pilha fornece energia. E aí a gente fala que quando essas fontes estão funcionando, elas geram uma tensão elétrica. E essa tensão elétrica tem unidade de medida, que é o que nós conhecemos como volts. Você já leu na embalagem de algum aparelho elétrico assim, 120 volts, 127 volts. Na lâmpada, na embalagem da lâmpada vem escrito quantos volts, né? Esses volts, eles se referem à energia que essa fonte emite, né? Essa fonte pode ser, então, a bateria ou a pilha. Você vai guardar assim, ó. A fonte de tensão é a fonte. A fonte é o aparelho que fornece energia. Pode ser a tomada, pode ser a bateria, pode ser a pilha, ok? Todo circuito tem uma fonte. Todo circuito também tem um interruptor, que nós também chamamos de chave. Se você procurar aí na sua casa, você vai encontrar a chave geral da casa, que são assim, é um quadradinho onde tem vários interruptores que se você desliga eles, você corta a eletricidade da sua casa, né? O interruptor, ele é um dispositivo, um aparelhinho,
que interrompe o circuito elétrico. Se interrompe, gente, ele não deixa passar corrente elétrica. Olha aqui como eles aparecem. Isso aqui é o interruptor, ó. Aqui também é o interruptor. O que é isso? É um botão de liga e desliga. Quando você liga, você deixa a corrente elétrica passar. Quando você desliga, você não deixa a corrente elétrica passar. E se o aparelho for elétrico, ele não funciona. Desligado. Porque desligado, ele está sem corrente. Tá bem? Então, esses interruptores ou as chaves, eles abrem o circuito ou fecham. Sabe o relógio da sua casa? O cara da CEMIG passa para medir alguma coisa lá? Aquilo é um interruptor, né? Se você desliga aquele relógio, aquela chave, você corta a eletricidade da sua casa. Então, interruptores desligam ou ligam os aparelhos elétricos. Isso aqui é fácil entender, né? Então, recapitulando, a fonte gera energia elétrica. O interruptor, ele liga ou desliga o circuito. A terceira parte do circuito são os receptores, que nós também já vimos nas aulas passadas. Gente, receptor é um aparelho que vai receber a energia elétrica e transformar em outro tipo, por exemplo, energia cinética, luminosa, sonora. Um receptor é um aparelhinho que pega a energia elétrica e transforma em energia cinética, em energia luminosa, em energia sonora, em energia química, em energia solar. Legal? É muito legal, tá? Quem são interruptores? O liquidificador é um interruptor. Por quê? Porque ele pega energia elétrica e transforma em energia cinética. A batedeira igual ao liquidificador. A batedeira recebe a energia elétrica e transforma em cinética. A lâmpada é um receptor que transforma energia elétrica em luminosa. Então, todo circuito tem que ter um receptor. E olha que curioso, todos os receptores, eles se aquecem. Então, gera um pouco de energia térmica. Mas esse aquecimento, ele é indesejável, ele é ruim. Por quê? Porque pode queimar o aparelho. Pode derreter uma pecinha lá dentro e queimar o aparelho. Interessante, gente? Eu amo essa matéria, acho muito legal. A quarta parte do circuito elétrico é um resistor, que nós conhecemos muito bem no nosso cotidiano como resistência. O que é um resistor ou uma resistência? Ele é um dispositivo, um aparelhinho que transforma energia elétrica em térmica. Então, o resistor, ele gera calor, porque nós sabemos que a energia térmica tem a ver com calor. Turminha, os resistores ou resistências são todos os aparelhos que transformam energia elétrica em térmica. Então, onde é que eu vou encontrar um resistor ou uma resistência? Lá no meu chuveiro. São pecinhas assim, ó. Olha esses dispositivos. São aparelhinhos assim, pecinhas assim. Aqui são vários tipos diferentes de resistores ou de resistências. Lá no chuveiro tem um resistor, porque eu preciso transformar energia elétrica em térmica para esquentar a água do banho para mim. Os aquecedores, pessoas que moram em lugares frios, né? O que é um aparelho elétrico do aquecedor? Tem uma resistência lá dentro que vai pegar a energia elétrica e vai transformar em calor e vai aquecer o ambiente. O ferro de passar roupa. Todo mundo tem ferro e chuveiro em casa. O ferro é um aparelho resistor. Por quê? Porque a função dele é transformar a energia elétrica em térmica para você conseguir desamassar a roupa. Legal? Legal. Contem isso aos pais de vocês, gente. Isso é muito legal. E a última parte do circuito elétrico é o fuzil, os fusíveis. Já ouviram falar em fusíveis? Olha como eles são bonitinhos, gente. Eles são pequenininhos assim, ó. Eles devem ter, assim, uns 2, 3 centímetros no máximo. Tem vários tipos, tá? Olha que bonitinhos que eles são. Deixa eu estar cortando a imagem aqui, deixa eu arrumar. Lá, os fusíveis, né? Os fusíveis, gente, são importantíssimos porque eles são dispositivos de segurança. Eles vão proteger o aparelho elétrico. E eles são feitos de metais. Dá pra ver que lá dentro, ó, tem um metalzinho, tá? Aqui também é metal. Os fusíveis, gente, eles evitam um curto-circuito. O que é um curto-circuito? É um circuito pequeno? Não. É um curto-circuito, é quando tá chegando muita energia elétrica.
tem um excesso de corrente elétrica e esse excesso ele pode queimar o seu aparelho. Então, antes de queimar o aparelho, queima o fusível. Então, o fusível ele é de segurança, ele é para evitar um curto-circuito, tá bom? E como é que eles funcionam? Quando tem um excesso de corrente elétrica, a gente chama de sobrecarga. Quando um eletricista chega lá e fala assim, nossa senhora, na sua casa teve uma sobrecarga de energia. Quando um raio cai numa casa, é muita energia que tem no raio, então é uma sobrecarga. Aquela sobrecarga, ela faz queimar os aparelhos, porque é um excesso de corrente elétrica, aí o sistema não dá conta de funcionar com tanta energia elétrica e queima. Mas o fusível, os fusíveis, eles são pecinhas assim, ó, de segurança. Como que eles funcionam? Quando existe um excesso de corrente elétrica na sua casa, eles esquentam e derretem. Aí, quando eles derretem, eles impedem o fluxo de corrente elétrica. Então, eles cortam a corrente elétrica quando tem uma sobrecarga, né? Se corta a corrente, ele vai proteger o seu aparelho de um dano maior. Então, é muito legal. Tá bom? Nós terminamos, então, essa parte de aprender um pouco sobre o circuito, né? De aprender as partes. Então, os circuitos, eles têm 5 elementos. A fonte, interruptor, os receptores, a resistência e os fusíveis. Tá bom, gente? Então, um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau!